Bom dia, graça e paz. Evangelista Márcio. Bom dia, bom dia. A graça e a paz, queridos. A graça e a paz, a graça e a paz, bom dia, bom dia. Pastor Robson, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Queridos, a graça e a paz, bom dia. Deus é bom. Diaconisa Madalena, já tem um grupo aí nos acompanhando. Diácono Ailton. Deus é bom, queridos. Vamos começar o nosso devocional de hoje? Nosso devocional, querido, ele tem sido marcante, né? À medida em que o tempo vai passando, Deus vai nos dando a oportunidade de nós crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. E esse devocional, querido, ele vem de encontro a uma necessidade da igreja, não só da comunidade cristã Ágape, mas da comunidade em geral que tem nos acompanhado, né, das igrejas, dos pastores, da liderança, porque ele tem acrescentado a cada dia mais, né, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E é muito importante o estudo da palavra, tem sido muito importante o agir de Deus, né, em nossas vidas, na vida daqueles que Deus tem usado aqui a cada manhã. E eu gostaria de convidar você a fazer uma oração nesta manhã, uma oração de gratidão, uma oração de um sentimento profundo do cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém? Já te aproveito logo após a nossa oração, você já compartilhe, né, essa live com mais pessoas, com amigos, com familiares. Envie aí uma mensagem para alguém para que possa acompanhar essa mensagem. Amém? Nós vamos estar falando nós estamos trabalhando o devocional sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O tema de hoje, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vamos estar construindo, né, juntos aqui uma percepção, uma compreensão dessas viagens dentro do contexto que tem sido aplicado em o nosso devocional. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, a Deus, por esta manhã, por esta oportunidade. Te agradecemos, a Deus, pela graça, pelo teu amor e por tua misericórdia, Pai. Pai, o Senhor tem nos alcançado com teu Espírito Santo a cada dia.
O teu Espírito Santo, meu Pai, tem consolado e nos confortado a cada dia, meu Pai. Pai, muito obrigado a Deus pelo compromisso do Senhor com a tua palavra, pelo compromisso do Senhor com o teu amor, pois sem tal compromisso, meu Pai, nós já teríamos sido consumidos, porque de fato somos miseráveis, de fato temos sido falhos e errantes diante do Senhor. Então, meu Pai, é a tua graça que tem nos mantido de pé, é a tua palavra que tem nos sustentado, e a cada manhã ela tem nos renovado as nossas forças. Pai, te apresento, a Deus, cada lar que está nos acompanhando nesta manhã, cada casa, cada homem, cada mulher. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja conosco nesse dia. Seja conosco, meu Pai, até a eternidade, porque assim, meu Pai, nós estaremos na glória, louvando e adorando o teu santo nome. Amém e graças a Deus. Queridos, você que tiver condições aí, né? Me mostra, fala aí para mim como é que está o som. Tá tranquilo o som? Hoje, para quem conhece aqui, eu tô na casa do pastor Jefferson. O pastor Jefferson Leão me recepcionou aqui hoje de manhãzinha, perturbando ele. A minha internet lá não tá boa, meu filho está fazendo uma atividade importante de aula, né? Prova. E aí ficou melhor a gente ajustar assim. Amém? Eu vi aqui a diaconisa Dark, pastora Deilton, a missionária lá, a Vaza, né? Lá de São Paulo, a nossa irmã Margarida, diaconisa Cristina, pastor Alexandre. Queridos, bom, o Pedro é um dos jovens aí que tem se destacado, né? Tem acompanhado aí algumas lives, né? Alguns devocionais. Deus te abençoe, viu, Pedro? No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Ontem, a diaconisa Dark, ela ministrou sobre a história do apóstolo Paulo, e essa ministração ela foi impactante no seu contexto, na sua graça, né? Deus foi com a nossa diaconisa, tem sido com ela, né? Graças a Deus. O nosso pastor Moisés também falou sobre o apóstolo Paulo também no domingo. Então, embora você possa achar que nós estamos sendo repetitivos, eu gostaria de dizer para você que o estudo é assim mesmo. A didática costuma ser assim, né? Mas não no sentido de repetir as mesmas coisas, mas é porque os assuntos principais do livro do apóstolo, eles são bem claros, tanto no aspecto dos seus personagens, quanto no aspecto do seu conteúdo, né? E já vem sendo falado aqui. Tivemos e temos alguns personagens importantes no livro do Atos dos Apóstolos, a começar pelo Espírito Santo, né? É o primeiro e o mais importante, né? A presença de Deus na palavra, nesse contexto. Nós temos Pedro, Paulo, Barnabé, Cornélio, Lucas, João Marcos, né? Citei aqui alguns, né? Que ao longo do nosso estudo aqui nós vamos citar outros que você vai lembrar da participação deles na construção dessa história da igreja primitiva. Então, esse texto, o apóstolo Paulo, à medida que ele vai sendo apresentado, vai nos acrescentando um pouco a cada dia, tudo bem? Então, o que eu vou falar aqui, você já ouviu, de repente vai acrescentar um pouco mais. Já foi dito que Paulo nasceu em Tarso, na cidade de Tarso, né? Lá na região da Sicília, que ele é judeu, porque os pais deles saíram de Jerusalém, né? E foram para aquela região, a região hoje chamada região da Turquia, e ali ele se constituiu como família, né? Na sua infância e na sua juventude. Então, Paulo, ele é filho da dispersão ou da diáspora, né? Dos judeus, naquela época, entre os anos 50 e 80, ou mais antes, né? 40 e 80 depois de Cristo, quando o próprio judeu, né? Ele começou a perseguir os cristãos, os romanos também começou
a endurecer a relação com o povo judeu, e aí o povo judeu se esparramou pelo Oriente Médio, pela ali a região do Mediterrâneo, né, na parte da Ásia, a Ásia Oriental, a Ásia Ocidental, e ali foram constituídos o povo judeu ao longo daquela região ali. Então, essa saída, essa dispersão é chamada de diáspora. Ok? Então, aí eles se constituíram ali. Foi dito também de que o apóstolo Paulo, ele é descendente da tribo de Benjamim, ele se constituiu como fariseu, ele esteve, né, no seu desenvolvimento intelectual, aprendizagem relacionado a Gamaliel, filho de Eliel, ou seja, duas pessoas conhecidas naquela época pelo seu conhecimento, por sua intelectualidade, por seu conhecer acadêmico, principalmente dentro da palavra, dentro da Torá. Então a educação do Paulo ela foi se constituída bem ampla, não só dentro da Torá, da cultura judaica, mas também dentro da cultura greco ou greco-romana. Ou seja, ele tinha um conhecimento vasto da filosofia, da educação grega, dos conhecimentos gregos, filosóficos, naquela época chamava o conhecimento helenista, né? Essa relação, né, entre Grécia e Roma, entre o poder e entre os dois poderes, né? O poder das armas e o poder dos livros, né? Bem interessante a gente chamar a atenção disso. A própria cidade dele, Tarso, era considerada uma cidade acadêmica. A diaconisa Dark falou isso ontem, porque tinha várias universidades, não era universidade, eram vários centros de intelectualidade, discussão filosófica. Então, ele foi construindo em cima dessa característica, ok? A grande questão aí para o apóstolo Paulo, e que é importante para a gente destacar, está lá no capítulo 8 e capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, em que mostra a conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. Nem propriamente ao cristianismo, a conversão do apóstolo Paulo através de Jesus Cristo. Eu vou frisar aqui um pouquinho isso, porque muitas das pessoas acham ou pensam que assim, Jesus Cristo, ele fundou o cristianismo. Não é uma verdade, no sentido de religião, não. Jesus nunca criou religião nenhuma, mas os seus seguidores, né, se apossando dos seus ensinamentos, se apossando dos ensinamentos justamente dos apóstolos, né, aí sim se construiu essa questão doutrinária relacionada ao cristianismo. E aí, por detrás disso, está justamente a origem lá no Atos dos Apóstolos, em que foi justamente naquele período que o próprio povo judeu, o próprio povo estrangeiro reconheceu, não, ali vem um cristão, ali vem um seguidor de Cristo, ali vem um netíver, né? Ou seja, aquele que segue a Cristo, que segue os passos de Cristo. Então, aconteceu tudo isso. Ananias, né, foi o judeu, né, o cristão escolhido para batizar João, o apóstolo Paulo. Está lá em Atos 9, capítulo, versículos 17 e 18, e ali então se concretizou a transformação de Deus na vida do apóstolo Paulo. Então tem esse percurso aí. Se você ler, eu vou ler aqui Atos 1, versículo 8, tudo bem? Atos 1, versículo 8, vai dizer assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a proposta do Senhor Jesus para os seus discípulos, para os apóstolos, começou aqui. Ou seja, a condição deles, dos seus discípulos, à medida que tinham recebido do próprio Cristo os ensinamentos, as parábolas, os exemplos, ele falou assim: olha, ainda falta algo para que vocês possam cumprir a grande comissão. Ou seja, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E essa falta, ela vai se cumprir com a descida do Espírito Santo. O poder de Deus sobre a vida de vocês, que vai capacitá-los para cumprir a missão de vocês. Ou seja, vocês não vão com suas próprias forças.
Vocês não vão com o seu próprio conhecimento. Vocês não vão com suas próprias estratégias. Não. Vocês vão direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, a ordem havia sido dada, a estratégia estava sendo dada pelo Espírito Santo de Deus e a capacitação o próprio Cristo deixou para que os discípulos recebessem e que nós também o recebêssemos nos dias de hoje. Então, começou-se esse processo. Então, esse percurso que o apóstolo Paulo fez, ele não foi um percurso individual, sozinho, pelo contrário, ele foi se cumprindo na vida de todos os discípulos de Cristo. E aí, nesse livro de Atos se destaca, logicamente, apóstolo Paulo e Pedro, diretamente, tudo bem? Mas você vai ver que por detrás deles tem outros personagens que foram sendo construídos e que fundamentaram a igreja primitiva, o princípio da igreja. Então, nós temos esse contexto. Um outro texto que eu gostaria que você lesse, está lá no Atos capítulo 8, que é um texto que ele vai nos dar a amplitude ou cumprimento desse Atos 1:8. Atos 1:8, ele recebeu o Espírito Santo. Atos 8, versículo 1 diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, dele quem? De Estevão, onde o diácono Ailton ministrou. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Preste atenção. Atos 1:8. A informação veio através de Jesus. Olha, espere em Jerusalém até que venha sobre vós o poder de Deus, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Aí Atos 1:8:1 vai dizer que Saulo consentiu na morte de Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, a diáspora, ela se aprofunda ali. E todos foram dispersos, ou seja, todos aqueles seguidores de Cristo foram dispersos, exceto os apóstolos. Por que os apóstolos ficaram? Para eles se organizarem. Para houver um planejamento, uma decisão de quem era quem, o que cada um ia fazer, o que. Então, perceba que Atos 1:8, ele se concretiza em Atos 8:1. Ou seja, a estrutura do livro de Atos do Apóstolo, ela se constitui nessa hermenêutica desses dois textos. Ou seja, na relação entre os dois textos, na aplicabilidade da vontade de Deus na vida dos discípulos e dos seus apóstolos. Amém? Então, nós precisamos entender isso para a gente compreender o porquê da viagem. O apóstolo Paulo simplesmente se propôs a fazer? Não, até porque não foi ele sozinho. Tudo bem? Então, as viagens. Quantas foram as viagens? Você já parou para pensar nessa pergunta? Quantas foram? Responde pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Se destaca no livro de Atos dos Apóstolos 4 viagens. Pastor, mas eu já ouvi falar 3. Eu vou te explicar o porquê. 3 viagens foram viagens missionárias, propostas estabelecidas pela igreja daquela época, para que fosse atingido um público em uma determinada região. Mas apóstolo Paulo teve uma 4ª viagem. Essa 4ª viagem, ela foi, alguns reconhecem ela como a viagem do cativeiro. Por quê? Porque ele fez as 3 viagens. Na 3ª viagem, ele teve a percepção da realidade, ou da sua realidade perante o império, e percebeu de que ele brevemente seria preso, aprisionado. E aí ocorre então a 4ª viagem, com seu próprio, inclusive, pedido, porque ele foi preso em Jerusalém, e após ele ser preso, ele reivindicou o direito dele de cidadania romana. Então o rei Agripa, diante da condição dele de preso, descendência romana, cidadania romana, enviou ele para Roma. E nessa 4ª viagem, então, acontecem alguns fatos que culminam com a morte do apóstolo Paulo. Então, ou seja, são 4 viagens, ok? A primeira viagem missionária, ela
ela começou ali, né, justamente uma informação que eu preciso te dar de pronto. Antioquia, ou se eu falar Antioquia, ela foi como, para o apóstolo Paulo, ela foi como o centro ou porto de saída. Todas as viagens, ou elas nasceram ou terminaram na região de Antioquia. Ok? Então, fica com essa referência para que você possa entender. A primeira viagem, ela saiu ali da região de Antioquia e foi para a ilha de Chipre, a província natal de Barnabé. Ou seja, tinha um objetivo por detrás ali, no sentido de cuidar dos seus, né? Ou seja, aquela parte ali sudeste da província romana da Galácia foi alvo da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Interessante que naquele momento, quem era o líder da primeira viagem não era o apóstolo Paulo, era justamente Barnabé. Paulo era o seu auxiliar, juntamente com João Marcos, né? E ali eles construíram essa viagem. E essa viagem ela percorreu alguns lugares. E eu gostaria de te mostrar aqui uma questão interessante. Para se falar da viagem, nós temos que ter um pouquinho de visão dessa condição, de que caminhos foram percorridos. E aí eu vou mudar um pouquinho aqui a câmera, vou me ausentar, mas você vai observar essa questão, tudo bem? Observe aí, olha, eu mudei o mapa, né? Coloquei ali o mapa. Você vai ver a primeira viagem do apóstolo Paulo. Observe ali a Antioquia. Observe a seta, tá vendo? Olha lá. Ela foi, a seta, veja o sentido da seta. Lá. Ela saindo e voltando. Aí tem a Antioquia, a palavra maior, e tem a cidade de Antioquia lá. Onde saiu e voltou. Passou pela região do Chipre, lá, Salamina, Pafos, né? Sobe, vai lá perto de Perge, Listra, Antioquia de Pisídia, Icônio, Derbe e Tarso. E faz o percurso de volta e retorna novamente para Antioquia. Observou aí? Esse foi o itinerário seguido aí pelo apóstolo Paulo, tudo bem? A primeira viagem. E essa primeira viagem, então, ela se construiu dessa característica. Barnabé foi, então, o líder, Paulo era o pregador principal, João Marcos servia como auxiliar no momento da viagem, e ali, nesse momento, após eles cumprir a missão deles ali, eles retornaram então para Jerusalém, ok? Aí você vai perceber que lá em Atos dos Apóstolos que houve um fato específico aqui que eu vou citar, né, na segunda viagem, em que o apóstolo Paulo então assume a liderança dessas viagens missionárias, ok? Então o principal objetivo dessa viagem era a pregação para os gentios ou pagãos daquela região. Então, se você ler lá Atos 13, versículo 9, você vai ver que foi justamente nessa época que Paulo ele assumiu verdadeiramente a alcunha, a nomenclatura, o seu nome grego, Paulo. Então, a partir de então, ele passou a utilizar esse nome em suas viagens. Tudo bem? Depois eu vou voltar um pouquinho nos objetivos dessas viagens. A segunda viagem missionária, aliás, a primeira viagem, você vai encontrar ela lá em Atos 13, versículos de 1 a 14 e versículo 28. Atos 13, versículos de 1 a 14 e também o versículo 28. Essa primeira viagem ela teria ocorrido entre os anos de 44 e 50 depois de Cristo. Todas as datas que eu passo para você aqui, elas são datas, não são datas exatas. O que eu quero dizer isso? Primeiro que há uma questão histórica de perda de referência de datas antigas, às vezes referente a 2, 3, 4 anos, a média normalmente gira de 3 a 5 anos. Ou seja, fulano de tal viajou no ano de 40. Na verdade, você pode ir tanto em 43 como pode ir a 37. Ou seja, tem uma margem de 3 a 6 anos de referência como data fundamental. Então, se você pegar alguns estudos, de repente vai vir outra data lá. Ah, não foi nem 40, 55, foi 48.
Então, não considere essa data específica, mas a referência em relação a essas viagens. Tudo bem? Então, assim deu a primeira viagem. Passou-se um tempo, essa viagem, ela em Jerusalém, né? Ali eles voltam às suas atividades normais, então ele se propõe então a uma nova viagem. Se você pegar a referência da segunda viagem, que ela ocorre entre os anos 50 e 54, você pode perceber que as viagens foram quase que simultâneas. O histórico do apóstolo Paulo foi o seguinte: enquanto judeu perseguidor dos cristãos, depois da conversão, ele passou 10 anos na região da Arábia, fazendo toda uma preparação, né, de conhecimento, de preparação ali. A Bíblia ela não especifica muito esse tempo dele ali. Depois desses 10 anos, ele se lançou nessas viagens juntamente com os apóstolos, com os discípulos, e teve outros cerca de 16 a 18 anos, do exercício do seu ministério como cristão convertido. Ou seja, as cartas e o livro de Atos conta a história de cerca de 30 anos da vida do apóstolo Paulo. E a segunda viagem, então, ela vai se dar nesse período de 10 anos antes, mais 4 anos, 5 anos na primeira viagem, ou seja, a segunda viagem ela vai acontecer já após aos 15 anos de conversão ao cristianismo do apóstolo Paulo. Então, teria acontecido entre os anos 50 e 54. O propósito, né, dessa viagem era do apóstolo Paulo visitar os irmãos, os cristãos que já haviam recebido a palavra, tanto por parte dele, por parte de Barnabé, João Marcos, Lucas, os outros discípulos que haviam sido espalhados, né, que estavam pregando. Então, ou seja, e ali eles foram agora fazer uma visita. Nós pregamos, vocês se converteram, né, fundamos igreja aqui, agora nós vamos voltar e ver como é que vocês estão. Você vai ver que tanto o apóstolo Paulo, quanto Pedro, quanto os demais apóstolos, tinham essa preocupação de pregar a palavra, à medida que as pessoas se convertiam, batizavam essas pessoas, ensinavam, as doutrinavam nos ensinamentos de Cristo, né? Acendia ali uma liderança, fundava uma igreja, e aí os apóstolos cuidavam, pessoalmente e por vezes por cartas. Então, o objeto das cartas tem por esse objetivo de cuidado, de tratamento, de orientação, de exortação. Então, por isso que o Novo Testamento se constitui na sua maior parte de cartas. Tudo bem? Significa que a igreja cumpriu o seu papel na sua origem de ser uma igreja evangelizadora. Lembra que o pastor Moisés falou isso no domingo? Que também a diaconisa Dark também citou isso no estudo deles. A diaconisa Cristina mais o pastor Adeilton, que uma característica da igreja primitiva é ser uma igreja evangelizadora, então isso foi cumprido nessa época. Ok? Essa viagem cobriu um território então, bem maior do que a primeira. Porque à medida que os povos iam se dispersando e pregando, esse grupo de pessoas ia se acrescentando, e aí havia-se um maior cuidado em relação a essas pessoas. Então, ela abrangeu boa parte ali do Oriente Médio, da região da Turquia e até mesmo perto da região da Europa. Tá? Eu vou te mostrar novamente, então, o mapa dessa segunda viagem. Olha aí, observa para você ver. A segunda viagem. Olha novamente, observa aquela questão lá. Samaria, lá embaixo. Samaria, Jerusalém. Eles passam por Antioquia. Olha de novo, Antioquia. Subindo aqui a região. Passa pela cidade de Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Pisídia, Troade, Filipos, Antípolis, Bereia, olha lá interessante, cidade de Bereia, olha aqui, cidade de Bereia, olha aí, é importante a gente conhecer, né? Olha lá na região da Macedônia, tá vendo? Aí passa pela cidade de Corinto, Atenas, né? Atenas, depois Corinto, olha lá, passa por Éfeso, pega ali a região marítima, né? E retorna para a região de Cesareia e Jerusalém.
Observou aí o mapa? Voltando. Então, ou seja, essa segunda viagem, ela percorreu esse caminho. Essa obra, então, evangelística, ela foi concluída, então, na região da Macedônia e de Acaia, e essas cidades que foram citadas, né? Dentre essas cidades, ali tem outras que não foram aparecidas no mapa, Anatólio, Dardanelos, Tessalônica, essas outras 3 cidades. Nessa segunda viagem, houve um fato importante que mudou um pouco o contexto das pregações ou das missões estabelecidas ali. Porque foi nessa segunda viagem que houve uma discordância doutrinária entre aquele grupo, de como era aplicado a estratégia das missões ou do trabalho evangelístico, e principalmente o objetivo dela, o objeto, o alvo, o público-alvo, que é aquela discussão que nós falamos anteriormente entre pregar para os gentios ou pregar para os judeus. Pregar para os eleitos, essa ideia foi sendo construída ali. Porque para os judeus, os eleitos eram somente o povo de Israel. E dentro, à medida que a pregação, a palavra de Deus foi sendo ministrada, veio a direção ao apóstolo Paulo, veio a direção de Deus para a vida dele. Ele falou, não, o alvo, os eleitos, não é um povo. Os eleitos não é uma hereditariedade, não é o sangue. Os eleitos é aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então não há uma exclusividade para nenhum tipo de etnia, de raça, de povo. Porque Deus reconhece o seu povo a partir do momento que passa pelo processo de conversão. João 1,12. Aqueles que aceitarem Jesus Cristo, eles vão ser chamados então que filhos de Deus. Esse é o processo de eleição na vida do homem. Então, ou seja, o apóstolo Paulo, então, ele assume essa responsabilidade de pregar pelos gentios. Então, ali há então a separação, né? Paulo, ele junto com o seu grupo começa nas missões, né? Nas viagens missionárias, e João Marcos e Barnabé, eles seguem um caminho para se juntar então com os discípulos na região de Jerusalém. Ok? Paulo, naquele momento, então, leva Silas com ele. Passa, então, a chamar Silas, também conhecido como Silvano. Você vai encontrar algumas vezes a expressão Silvano, na Bíblia é a mesma pessoa, Silas ou Silvano, e começa, então, a dar continuidade a esse percurso. Quando eles terminam essa segunda viagem, eles se estabelecem ali em Corinto, ficam ali por um bom tempo. Você pode ler lá Atos 18, versículos de 11 a 18. Ok? Então, ele ficou ali, se estabeleceu em Corinto por um bom tempo. E diz ali que foi justamente naquele período ali que ele tem aquela relação de doutrinação, de fundamento da igreja, né? E que posteriormente ele vai enviar suas cartas para exortar aquele povo. Foi em Antioquia, nessa segunda viagem, Atos 11, versículo 26, que os cristãos, os novos cristãos, que era até então considerado uma seita pelo povo judeu, eles passam a ser reconhecidos pela alcunha, pela nomenclatura de cristãos. Ali vem um cristão, ali vem ali, está indo ali um cristão, o povo cristão chegando aí. Atos 1, versículo 26, você pode ler lá. Tudo bem? Então essa foi então a referência à segunda viagem do apóstolo Paulo. Eu estou passando essa visão geral e depois eu vou aprofundar em alguns detalhes. A terceira viagem missionária, ela está registrada em Atos 18, versículos 23 a Atos 21, versículo 16. Ou seja, de Atos 18 ao capítulo 21, está explicando ali, está mostrando ali esse percurso que o apóstolo Paulo seguiu na terceira viagem. Essa terceira viagem ela teria ocorrido entre os anos 54 a 58, ou 55 a 60 depois de Cristo. Foi nessa viagem, então, que o apóstolo Paulo atravessou toda a região da Galácia e a região de Frígia, depois prosseguiu para a Ásia e a sua principal cidade daquele momento, Éfeso. Foi nessa terceira viagem. Nessa terceira viagem, além de Silas, também acompanhou ele Timóteo e Tito. Se você pegar o percurso aí das cartas, você vai ver lá um tratamento, uma exortação direta do apóstolo Paulo a esses discípulos, né? Que posteriormente assumiram a postura de pastores regionais na sua localidade, Timóteo e Tito. Naquela região de Éfeso, ele ficou ali por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita,
né, aqueles, porque ele mandava a carta, avisava, falava assim, depois eu vou aí, nós vamos ter um trato com vocês, ok? Então foi a terceira viagem, ela se deu nesse percurso. E é interessante a gente perceber que foi justamente na terceira viagem é que se estabelece as 7 igrejas da Ásia. Está lembrado lá? Apocalipse 1, versículo 11, vai citar as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, essas igrejas foram inclusive citadas por João no livro de Apocalipse, porque Deus tinha uma forma de lidar com cada uma delas e de ver cada uma delas. Então foi justamente na terceira viagem missionária que essas igrejas foram estabelecidas, constituídas. No retorno de o apóstolo Paulo, daquele grupo missionário da região de Éfeso, ele estava retornando então para a região da Macedônia. E ali se teve uma terceira estadia na cidade de Corinto. Foi no decorrer dessa viagem que Paulo teve a percepção da sua prisão e foi preso assim que chegou em Jerusalém. Né? Ele foi preso na cidade de Jerusalém, ele foi apresentado ao Sinédrio, né, ao responsável pelo Sinédrio, chama Festo. O Festo fez algumas questões, fez algumas indagações para ele, e ele então, ele falou, olha, do jeito que vocês estão querendo conduzir as coisas não está certo, porque eu tenho cidadania romana. E aí Festo então apresenta para ele para o rei Agripa, ou seja, um representante do imperador naquela região de Jerusalém. Então, o rei Agripa fez toda uma análise de contexto, apesar de achar ele inocente, está escrito lá em Atos, capítulo 18, entre versículos 23 e 38 e 31, Atos 18, versículos 23 a 28 e versículo 31, apesar do rei Agripa perceber por detrás das ações do apóstolo Paulo nada, ou seja, no sentido de inocência, pela questão de que ele foi apresentado pelo povo judeu, ele foi então autorizado, ou ele foi encaminhado então para o julgamento em Roma, o que se daria então a sua 4ª viagem. Mas antes, vamos ver lá o nosso mapa da terceira viagem. Ele pode observar aqui, ó. Vou voltar aqui para você ver. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Está conseguindo ver aí? Observe lá embaixo a região de Jerusalém. Observe que novamente nós temos a referência, né? Olha lá. Quando ele partiu da segunda viagem, saiu lá de Antioquia, passou por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Pisídia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Olha as cidades, tá vendo? Pérgamo, Troade, Assos, Mitilene, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, a região da Caia, Coríntio, Mitilene, aí volta aqui, passa por Mileto, Pátara, Tiro, Ptolomaida, Cesareia e Jerusalém. Esse é o percurso. Em Jerusalém ele é preso. Está vendo aí todo esse percurso? Voltando. Então, essa é a terceira viagem. Tudo bem? Você pode observar ali que essas viagens elas se deram por terra e pelo mar. Por terra, eles caminhavam muito e navegavam em pequenas embarcações. Esse caminhar, ele muitas vezes até tinha um animal, né? Lá um burro, um jegue, um animal lá para eles fazer esse deslocamento. Mas na maioria das vezes esse deslocamento a pé, quando eu te mostro o mapa ali nesse percurso via terrestre, era a pé. Então eles levavam aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para fazer esse percurso de uma região para outra, para fazer esse processo de evangelização. Aí eu só quero trazer um pouquinho para o nosso contexto hoje. Nosso contexto fazendo paralelo com questão de 30 anos, 40, 50 anos atrás. Nós temos aí algumas pessoas, né, com mais idade do que a gente acompanha na live, e elas têm essa percepção maior da realidade. Não muito distante, 30, 40 anos atrás, os nossos pastores e líderes, eles iam pregar numa região aí de 5, 10, 15 quilômetros,
a pé. Eu mesmo sou testemunha, né, através da minha mãe, de que minha mãe morava aqui na região de Justinópolis, e o pastor que pastoreava ela morava lá na região do São Francisco. Ou seja, chegando já lá na região do anel rodoviário. Para quem conhece essa região aqui vai entender essa distância aqui de 12, 15 quilômetros. Ou seja, era natural, 30, 40 anos atrás, andar essa distância de 10, 15, 20 quilômetros para ir na casa de um obreiro, de um membro da igreja. Hoje não, hoje nós estamos mais localizados, mais regionais, né? Em função, primeiro, da quantidade de igrejas que se tem e também em relação à condição de cuidado pastoral, né? Porque as necessidades são distintas, são tempos distintos, não vou comparar isso, mas eu estou falando da disposição, da coragem, da motivação em levar a palavra de Deus. Se há 30, 40 anos atrás os nossos pais andavam 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, apóstolo Paulo, a igreja primitiva, eles andou foi 100, 200, 300 quilômetros. Já imaginou isso? A pé, no lombo de um burro. A nossa irmã, a missionária Margarida, né, falou assim que depois veio a bicicleta. Verdade. Minha mãe também fala isso, que de vez em quando o pastor chegava lá de bikezinha, bicicleta, né, com a Bíblia presa lá na garupa, né, na garupeira, e chegava lá para pregar. Era assim, queridos. E hoje, olha que hoje até a internet tem facilitado a transmissão da mensagem da palavra de Deus. E mesmo assim, muitas pessoas não querem ouvir ou não querem dar atenção. Então, só para você entender essa condição. Então, aconteceu assim, nas viagens marítimas. Imagina uma viagem marítima numa pequena embarcação. Então, Paulo, apóstolo Paulo, ele naufragou 3 vezes, de acordo com ele. O Lucas, no livro de Atos, falou que vai falar do naufrágio entre a 3ª e a 4ª viagem, que foi justamente o percurso que ele fez em direção a Roma. Mas essa não foi a única naufrágio que ele teve. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele teve 3 viagens, antes mesmo de ter feito a 4ª viagem. Então ele teve no mínimo 4 naufrágios para que ele pudesse exercer o seu ministério. Mas o importante dizer que nesse percurso eles cumpriram justamente o que estava sendo estabelecido. Né? Lá no livro de Mateus, no grande chamado, no livro de Marcos, no grande chamado, que é indo por todo mundo, vai andando, né? Não importa a sua condição, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Então, eles iam por toda parte e pregavam a palavra, conforme estava descrito em Atos dos Apóstolos. Então, Paulo sofreu naufrágios em rios, em mar. Ele foi salteado, né? Ele foi vítima de salteadores ou de piratas em meio a essa caminhada e também transitou por desertos e lugares ermos. Quantos de nós temos medo de levar a palavra em certos lugares porque achamos perigosos? O apóstolo Paulo não teve esse receio, os discípulos não teve esse receio. Né? Então, ou seja, foi se cumprindo ali a vontade de Deus no livro de Atos em relação à evangelização. Paulo não esteve sozinho nessa empreitada. Eu vou falar aqui alguns nomes, você vai se lembrar desses personagens. Na primeira viagem eu já citei Paulo, Barnabé, Silas, Lucas e João Marcos. É bom você entender que Lucas e João Marcos não foram discípulos de Jesus. Tem um tempo ali entre 20 e 30 anos dessa história. Ou seja, Jesus morreu lá no ano 33, 35, lá depois de Cristo, e a história dos Atos dos Apóstolos ela se dá após os anos 40, ou seja, 7, 8, 10 anos depois. E a própria viagem missionária ela começou ali após o ano 40, 45. Tudo bem? Então nós precisamos entender isso aí. Então Lucas e João Marcos, eles caminharam com Barnabé, com os apóstolos e principalmente com Paulo. João Marcos e Lucas começou a andar muito próximo, depois João Marcos foi para um lado e Lucas continuou acompanhando o apóstolo Paulo, que permitiu ele, inclusive, escrever o Evangelho de Lucas, o livro do Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Então, ou seja, está ali essa referência desses primeiros personagens. Então, Paulo ele tinha esses companheiros dessa viagem. No segundo momento, né, a partir do momento que ele assumiu a liderança, foram surgindo outras lideranças, outros discípulos. Lá em Atos dos Apóstolos você vai falar de Sópater, Segundo, Gaio, Trófimo, Acaico, Estéfanas, Fortunato, Artemas, Tíquico, Tito, Zenas, Apóstolo, Tércio. Tércio, se você for
for ver lá os escritos de Romanos, de Colossenses, ele foi inclusive um dos auxiliares do apóstolo Paulo na escritura dos livros. Então ele auxiliou a escrever Romanos. Também tem Demas, e nós não podemos esquecer Timóteo, né? O companheiro do apóstolo Paulo, e que posteriormente assumiu o pastoreio sobre a cidade de Éfeso, né? Também tivemos outros, e tivemos aquelas pessoas que não acompanhavam Paulo, mas eram os anfitriões, ou seja, à medida que Paulo ia nas cidades, ia se estabelecendo em igrejas, ali ficava os seus anfitriões, ele ia, voltava e passava e ficava, né? Era recepcionado por aquelas pessoas. Teve Áquila, Prisca, Filemon, Filipe, Gai, Jazão, Lídia, Minasson, Tício, o justo, né? Eles recebiam Paulo quando faziam essas viagens, ok? Então, observa aí que esse grupo evangelístico, vamos dizer assim, né? Essa missão, ele tinha várias pessoas. Tinha quem ajudava na pregação, tinha quem ajudava na oração, tinha quem ajudava em questão de alimento e manutenção financeira, tinha quem recebia Paulo e seus companheiros nessa viagem, né? Então era toda uma estrutura. O tema principal dessas pregações, que foram muitos, primeiramente nós precisamos entender o público-alvo, os gentios, ou, né, mais antigamente falando, eram os pagãos. Então, ou seja, mas o objeto de pregação ali, sendo a palavra, era partindo do princípio da pregação, da salvação pela graça, mediante a fé. Ou seja, a identificação dos eleitos não pelo sangue, nem pela hereditariedade, mas pela conversão ao evangelho da graça. Apóstolo Paulo, nas suas pregações, ele combatia veementemente a distinção, a intolerância, a indiferença dos judeus para com os gentios, ou seja, aquela ideia de judaização ou judaizantes. Paulo combatia aquilo e falava, não, nós temos que nos apegar à graça, ao amor de Cristo. Se você ler lá Atos 2, versículo 14, ele vai fazer bem esse embate entre fé e obras, entre a lei e a graça. Tudo bem? O resultado dessas viagens missionárias foi bem amplo. O evangelho, ou seja, está centrado na região de Jerusalém. Ele se espalhou então por todo o Oriente Médio, se espalhou ali pela costa do Mediterrâneo, né, a região da Itália, né, aquela região ali, pela região da Turquia, de um grupo pequeno, né, até então considerado seita, quando na viragem do primeiro século para o segundo século, já se tinha um número, né, isso é a estatística da época, de cerca de 500 mil cristãos espalhados por aquela região. Ou seja, a pregação dos discípulos surtiu, né, o princípio da vontade de Deus para aquela época. Olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, esse resultado foi fruto de um trabalho árduo, difícil, complexo, complicado, que envolveu um número diverso de pessoas conhecidas e anônimas, obreiros que se destacaram ou que não se destacaram, mas que juntamente com o apóstolo Paulo, Pedro e os demais discípulos, cumpriram a vontade do Senhor. E aí, dentro do resultado, nós não podemos esquecer, houve cura, houve libertação, houve conversões, estabeleceu-se diversas igrejas naquela região, em destaque para certas igrejas da Ásia, surgiram diversos líderes que deram continuidade à obra de Deus naquela época. Se hoje nós estamos recebendo os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus, nós temos que reconhecer o papel evangelístico da igreja primitiva. E nós temos que trazer para nós, para as nossas vidas, para as nossas comunidades, para as nossas igrejas, o mesmo princípio de evangelização, de pregar a tempo e fora de tempo. E mais, não é pregar qualquer coisa. Até porque o princípio de pregação é pregar as boas novas. As boas novas é Cristo. O evangelho é Cristo. Quem salva é Cristo. Então, ou seja, esse é o nosso papel como cristão nessa época. Apresentar às pessoas as boas novas, apresentar às pessoas a Cristo, viver Cristo como a igreja primitiva viveu. A igreja primitiva, querido, ela começou um percurso interessante. Preste atenção nisso. Em Jerusalém e também ali na região do Oriente Médio, ela começou a pregar para os judeus, nas sinagogas. E à medida que eles perceberam, Paulo fala isso, à medida que eles perceberam que os judeus estavam resistentes à pregação do evangelho, eles perceberam a necessidade de pregar para aquelas pessoas que realmente necessitavam.
como diz, né? Mateus vai falar assim, ó, Jesus Cristo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviareis. Ou seja, começou a pregar para os gentios. E isso atingiu os objetivos que Deus estava por detrás. Aí nós chegamos então naquela quarta viagem. A última viagem do apóstolo Paulo. Também que eu disse que foi conhecida como a viagem do cativeiro. Se você ler lá Atos 21, 27, vai dizer que Paulo foi preso várias vezes. E a última vez, então, aconteceu no templo, na cidade de Jerusalém. Paulo, então, ele apelou para César, está lá Atos 25, 11, 26, 32, e na condição de prisioneiro romano, ele partiu, então, para Cesareia, com destino a Roma. De perseguidor, se tornou, então, perseguido. O apóstolo Paulo, ele foi caluniado, ele foi picado por serpente, ele foi jogado ribanceira abaixo, ele sofreu agressões, açoites, ele naufragou por diversas situações, tudo em prol do evangelho. Para você ter ideia, quando Paulo chegou na cidade de Roma, ele ficou um tempo aprisionado, cerca de 2 anos ele ficou aprisionado em regime domiciliar, ou seja, apesar de ser judeu, tinha cidadania romana e foi tratado como romano. Então, ele então ficou 2 anos de prisão domiciliar até que o processo dele fosse julgado. Mesmo aprisionado, o apóstolo Paulo ainda ele fez um passeio, vamos considerar assim, na verdade ele fez uma viagem até o mar Egeu, a região da Espanha ali, e ali também pregou a palavra. Você vê, mesmo no momento que ele estava aprisionado, prestes a receber a condenação, o apóstolo Paulo não perdeu tempo e continuou pregando a palavra de Deus. Após esse período, ele então foi julgado em Roma e por volta do ano 67, 68, ele foi condenado pelas mãos de Nero. Está lá em 2 Timóteo 4, 16, 18. Ele foi condenado à morte. Querido, ontem a diaconisa Dark, ela falou esse texto, Timóteo 4, 7, 8. Apóstolo Paulo, depois disso tudo, pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardado, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você já se imaginou, você, no momento final da sua trajetória, você puder dizer que não, eu combati o bom combate? Você cumpriu a sua missão, ou seja, acabei a carreira, e que você guardou a fé? Você já imaginou as circunstâncias que o apóstolo Paulo havia passado para que a pregação do Senhor se fosse cumprida? É um privilégio, querido, para cada um de nós, chegar num determinado momento, você ter o sentimento de dever cumprido. Isso é um termo militar, né? Um sentimento de dever cumprido, ou seja, um soldado que cumpriu as suas obrigações, que cumpriu além daquilo que lhe foi mandado, mas não fez aquilo simplesmente por obrigação ou por obediência, mas por aspiração, por inspiração, motivado, crendo, com fé, de que aquilo que ele estava fazendo, que ele fez, nada mais que foi a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu propósito, ele proclamou com graça o evangelho e a palavra de Deus. Ele soube mostrar para os gentios de que Deus, que o nosso Jesus Cristo era capaz de mudar a sua história, a sua vida. Deus utilizou o ministério do apóstolo Paulo para levar o evangelho a gentios e estabelecer diversas igrejas naquela região. As suas cartas registradas estão aí. Se você quiser realmente ter uma compreensão da vida do apóstolo Paulo, da trajetória da igreja primitiva, você não só pode ler Atos dos Apóstolos, você precisa ler Atos dos Apóstolos e as cartas. Porque as cartas é a própria fala do apóstolo Paulo. Lucas, ele está testemunhando de algo que ele viu, de que ele ouviu. Então vai ampliar a sua visão da igreja primitiva e dos feitos dos Atos dos Apóstolos. Então, ou seja, Paulo soube cumprir isso. E aí fica eu quero provocar você. Se você pegar Atos dos Apóstolos, nós vamos dar continuidade, tá? A partir da manhã. Atos dos Apóstolos ele tem 28 capítulos. E se eu dizer para você que Atos dos Apóstolos não acabou? Ai, pastor, mas a palavra de Deus fala assim que nós não podemos tirar a verdade. Mas Atos se significa ação. Atos dos Apóstolos,
Atos dos Discípulos, apóstolo nada mais é do que uma expressão de enviado. Jesus enviou a mim e enviou a você. Então significa que os atos, as ações de Deus na nossa vida não pode parar. Atos, o livro, ele concluiu no capítulo 28. Ao longo dos anos, a igreja vem escrevendo capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, o 32. Eu quero dizer que Deus está colocando nas suas mãos, na sua vida, a oportunidade de escrever um capítulo nessa história, um capítulo na história da igreja. Você pode ser esse instrumento de Deus. Você pode ser esse canal de Deus para a vida de outras pessoas. Eu não preciso olhar para o apóstolo Paulo e falar assim, não, eu quero fazer tudo aquilo que ele fez. Não, faça aquilo que Deus quer que você faça. Não queira copiar ninguém. Não queira fazer aquilo que outras pessoas fizeram ou fazem. Seja você o cristão. Seja você uma pessoa santa, remida na presença de Deus. Seja você um instrumento, um testemunho de Deus aonde você colocar as plantas dos seus pés. Você já imaginou, querido, daqui a alguns anos, alguém virá olhar para trás e falar assim, olha, eu conheci uma pessoa, lá no ano de 2020, em meio à pandemia, em meio à quarentena, eu conheci aquela pessoa que estava vivendo um momento difícil, mas ela se superou por amor ao Evangelho. Mesmo em meio às circunstâncias dela, dificuldades, tristeza, ela semeou no meu coração, no coração da minha família, a palavra de Deus. Palavra essa que permitiu o resgate, a restauração da minha casa e do meu lar. Essa é uma nova história. Essa é uma nova vida. Semeie hoje, querido. Olha, os apóstolos, Paulo, Pedro, os apóstolos semearam e nós somos resultado disso hoje. Significa que nós também temos uma missão diante de Deus, nessa missão, nessa terra, de continuar semeando, de continuar escrevendo novos capítulos nessa história. Então Deus te convida a continuar escrevendo. Não através de palavras soltas e vazias, mas através do Espírito Santo de Deus. Através de uma vida prática, de uma vida santa e remida. A palavra de Deus é clara em dizer, querido, que a palavra do Senhor ela não volta vazia, e não volta mesmo. Eu sou testemunho, você é testemunho. João, o discípulo amado, lá no capítulo 20, versículos 30 a 31, vai dizer: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu ministro uma vida remida e santa sobre a sua vida hoje. Eu ministro a autoridade de Deus sobre a sua vida hoje. Eu ministro a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida hoje, no seu coração. Porque a palavra de Deus fala assim, do que o coração está cheio, a sua boca manifesta. Você fala do que o coração está cheio. Então, Atos 1:8, Deus nos deu o Espírito Santo. Atos 8:1, Deus provocou a dispersão para que se cumprisse a vontade dele. Creia, querido, que mesmo em meio às circunstâncias, Deus quer continuar fazendo de você um exemplo, um testemunho dele. E que no fim disso, além de dizer que nós combatemos um bom combate, nós também possamos falar igual Paulo, lá em Filipenses 3,17. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem essa coragem de dizer, olha, virar para alguém e falar assim, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo? Tem essa coragem, querido. Tome posse desse poder, dessa autoridade sobre a sua vida. Seja exemplo na face dessa terra, seja luz do mundo, sal da terra. Todo esse conhecimento que está sendo apresentado a você, conhecimento, querido, presta atenção. Eu ensino isso na igreja, né? As pessoas sabem disso. Informação é uma coisa. Conhecimento, ele é pessoal. Eu conheço.
mas é preciso também você ser sábio. E sábio é aquele que coloca em prática a palavra de Deus. Seja sábio, seja exemplo para a vida de outras pessoas. Amém? Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar por você. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Feche os seus olhos. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo, meu Pai, os belos exemplos, meu Pai, que o Senhor tem nos deixado através da vida dos apóstolos, dos seus discípulos, dos personagens bíblicos. Muito mais agradecido ainda, meu Pai, pelo manifestar do Espírito Santo do Senhor, meu Pai, no seio da Tua igreja e nas pessoas, nos Teus filhos, meu Pai, nos Seus eleitos. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, meu Pai, ao Teu povo. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, meu Pai, às pessoas que nós amamos, todas elas, meu Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra sobre as nossas vidas, pelo Teu amor e pela Tua graça. Guarde as nossas vidas, guarde a Tua igreja na face dessa terra, guarde o Teu povo, ó Deus, neste Brasil, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, queridos. Amanhã, 8 horas, será dado o prosseguimento desses ensinamentos. Vai ser a evangelista Márcia, né? Que vai estar dando continuidade. Hoje à noite, às 8 horas da noite, nós teremos a Agape Live. Nós vamos estar falando sobre dar continuidade ao tema relacionamento. O tema hoje ele é provocante, né? Casados ou solteiros? Né? O que é melhor? É melhor ser casado ou é melhor ser solteiro? Né? Eu quero provocar você que é casado, eu quero provocar você que é solteiro, jovem, a acompanhar essa live de hoje. Tudo bem? Que nós possamos continuar aprendendo, né, e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Abraço aí a todos aqueles que nos acompanharam, né? A nossa irmã Rosilene, né, que chegou aí, eu não tinha citado o nome dela. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu não citei o nome. A nossa diaconisa Josilene. Glória a Deus. Deus abençoe você, viu, querido, no nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Célia. Deus te abençoe, viu, minha irmã? No nome do Senhor Jesus. A nossa diaconisa Leni, ó, tá acompanhando aí, tá, queridos? Diaconisa Leni, o pastor Tadeu, da quadrangular lá do Laguna, minha esposa, tá acompanhando aí. A nossa irmã Meire, pastora Marta. Ó, meu amigo Marcelo, o Malsá. Deus te abençoe, viu, querido? No nome do Senhor Jesus, a diaconisa Geralda. Bom, queridos, Deus te abençoe e até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém.